E aí, profissa, um vídeo um tanto quanto diferente aqui no canal, né? Mas eu decidi fazer esse vídeo para contar a minha história com as lesões na dança. Para que esse vídeo sirva como um alerta mesmo, para que outras bailarinas deem mais atenção às dores que sentem no corpo, às pequenas lesões que acontecem. Bom, a minha história com a dança começa lá em 2009, quando eu tinha em torno de 12, 13 anos. Eu iniciei fazendo aulas de jazz e hip hop. Aí aos poucos eu fui participando de outras modalidades, né? Break dance, balé, ginástica rítmica. Então, tudo que eu podia eu estava fazendo e me aprimorando, enfim. E a minha escola já participava de competições. Então, eu treinei, ensaiei, fiz aulas até que eu conseguisse chegar nesse grupo de competição. E aí, claro que os ensaios, as aulas ficam mais intensas, né? E eu fiquei nessa escola por 5 anos. E nesses 5 anos, lá pelo terceiro, quarto ano, eu comecei a sentir dor no meu joelho, né? E aí eu busquei ajuda, fui ao médico, e olha que pra mim ir no médico tinha que estar incomodando bastante. Aí eu fui no médico e ele me recomendou que eu parasse de dançar. Pois é, eu não tinha nem recomeçado a minha carreira na dança, bem dizer. Eu dançava ali fazia uns 4 anos e o médico mandou parar de dançar, porque o meu joelho não dava para dançar. Enfim, eu até hoje não lembro o que aconteceu no meu joelho, que ele mandou parar de dançar e obviamente que eu falei, não vou parar de dançar. E ignorei o que o médico falou, primeiro erro, né? Ignorei o que o médico falou. Não acho que você, agora um parênteses, né? Se o médico mandar parar de dançar, você tem que parar de dançar, porque eu sei que é a realidade de muitas bailarinas. Vão ao médico, o médico manda parar de dançar, e aí o que acontece? Elas começam a negligenciar lesões, porque não querem ir ao médico para o médico não falar que elas têm que parar de dançar. E claro que não são todos os médicos, né? Existem médicos e médicos, mas enfim, eu acredito muito naquilo que é o que eu faço, que é a prevenção, que é o fortalecimento, enfim. E aí eu ignorei, eu ainda estudava na escola, não tinha noção nenhuma de corpo, de cuidado do corpo. Meus professores não me orientavam de que era necessário um cuidado do corpo além da dança, né? E continuei dançando, inclusive, a minha professora, eu pedi para ela trocar tudo que tinha a perna direita como base para mim fazer com a esquerda. Claro que eu tive muito mais dificuldade, porque eu sou destra, eu tive muito mais dificuldade, mas eu fiz tudo com a esquerda e não parei de dançar. Claro que tinha coisas que eu tinha que fazer com as duas pernas, né? Mas eu priorizei a perna esquerda, porque o joelho que doía era o direito. Enfim, e assim foi. Ali dali um tempo essa escola fechou e eu tive que partir para uma outra escola. Fiz um meio ano de aula numa outra escola que eu não gostei, não me adaptei muito, não era o meu estilo. Aí eu entrei para uma terceira escola. E nessa escola o profissional, ele já tinha um estudo, né? Ele era formado em educação física e eu comentei com ele sobre esse meu problema no joelho e ele falou: "Calma, Giovana, aqui a gente faz uma preparação para o corpo, a gente faz um fortalecimento e você vai ver que fortalecendo essas dores do joelho vão sumir." E realmente sumiram, né? Então, aí, quando eu entrei para essa escola, eu comecei a aumentar ainda mais a minha performance, porque o foco deles era o jazz e antes o meu foco, o meu forte era o hip hop. E aí eu tive que migrar, então eu tive que suar a camisa muito mais para conseguir chegar no grupo de competição dessa outra escola, que era em jazz, né? Aí comecei a fazer aulas da companhia das 9 ao meio-dia. Aí à tarde eu fazia aulas intermediárias, iniciantes, avançadas, tudo que eu podia. Então tinha dias da semana que eu fazia aula das 9 ao meio-dia e das 2 às 8 da noite, assim, uma carga de aulas gigantesca e que o meu corpo, né, eu ainda estava ali nos meus 18, 19 anos, então o corpo ainda está bem,
né? Ainda não chegou naquela fase de dar problemas. Dançava, ensaiava e mesmo assim não cuidava do meu corpo. O que eu quero dizer com cuidar do corpo? É fazer uma aula para fazer esse reparo do corpo, né? Um treino de academia, um treino com peso, para realmente manter os músculos fortes. Porque a dança, ela fortalece sim o corpo, mas até um ponto. Depois disso, a gente precisa da academia, desse reforço. E isso, eu falo que não é só na dança, né? É em todas as modalidades. Qualquer atleta de qualquer modalidade precisa ter a academia aliada aos seus treinamentos para manter o seu corpo saudável e forte. Enfim, eu não sabia, ninguém nunca falou para mim que eu precisava cuidar do meu corpo além de todas essas aulas que eu fazia. Que seria melhor que eu deixasse de fazer uma dessas aulas e fosse fortalecer meu corpo, né? E aí que começa, né, com esse alto volume aí de aulas, ensaios e treinos, eu comecei a sentir dores no quadril. Isso levou uns 2 anos, mais ou menos. Foi em 2017 que eu comecei a sentir dores no quadril. Final de 2017. Continuei, fui no médico, ele me falou sobre a lesão que eu tinha, mas que era para mim fazer fisioterapias e que isso ia resolver o meu problema. Fiz as fisioterapias, acho que não fiz uma boa escolha de fisioterapeuta, né? Porque existem profissionais e profissionais e não resolveu o meu problema, eu continuei sentindo dores. Fui num médico e ele falou pra mim que eu tinha que fazer academia, que eu tinha que, né, fortalecer. E aí eu falei, cara, eu já fiz fisioterapia, eu na minha leiguice, né? Quando eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Já estava fazendo o curso de educação física, mas ainda não tinha essa noção do quão importante era cuidar do corpo e fazer academia como médico estava me orientando. E aí eu fui buscar uma outra opinião de um terceiro médico, então, porque eu até tentei começar a fazer academia, mas as dores persistiam. E isso levou praticamente 1 ano até eu chegar no terceiro médico. Cheguei no terceiro médico, ele, né, me avaliou, enfim, e falou que realmente seria necessária uma cirurgia no quadril. Eu tenho uma lesão que ela chama lesão por impacto, né, no acetábulo, lesão de labrum, que a gente tem a nossa cartilagem, enfim, é lesão por impacto. Eu não vou explicar aqui agora, quem sabe um tema para um próximo vídeo para falar mais sobre exatamente como que essa minha lesão ocorre. Mas ele falou que ele teria que costurar o labrum de volta e, né, fazer uma raspagem ali no osso. Só que detalhe, eu sentia dores dos 2 lados, nos 2 quadris. Então eu teria que passar por 2 cirurgias. Óbvio que o lado direito era o que mais me incomodava e foi o que eu decidi então fazer a cirurgia primeiro. Lembrem que eu falei que a minha lesão começou em final de 2017. Passei 2018 dançando com dor, porque eu nunca parei de dançar, né? Fiz a fisioterapia, fiz a academia lá sem muita orientação, né? Com o profissional ali não sabia exatamente sobre a lesão, sobre a modalidade que eu fazia, então, né? Talvez por isso que também não me ajudou nessa questão. E aí, no começo de 2019, eu fiz a cirurgia no quadril. Fiz cirurgia, fiz fisioterapias e vou ser sincera que eu lido até hoje com dores no meu quadril, né? Depois que eu fiz essa cirurgia, eu tive que passar, claro, esperar o processo de recuperação da cirurgia para poder começar um fortalecimento e começar a dançar novamente. E assim, eu até hoje não consegui voltar a dançar no mesmo nível que eu dançava antes da lesão, que era assim o meu auge. Eu estava no meu auge da carreira como bailarina, ganhando prêmios de melhor bailarina, começando a ser solista, né? E até hoje eu não consegui. Não sei se é algo um tanto psicológico mesmo,
Inclusive eu faço terapia hoje em dia e recomendo para quem não faz. Mas a ideia é que depois que eu entendi, né, o mecanismo que causa essa minha lesão, porque ela é aos poucos, né? Existem lesões que acontecem assim, na hora. A pessoa sente e já lesionou. E existem lesões que elas vão vindo aos poucos. A pessoa vai sentindo dor, vai negligenciando, vai achando que é normal, que é comum, né? E vai deixando, até que chega uma hora que ela não aguenta mais, o corpo não aguenta mais, ela sente dor para dormir, para sentar, que é o que aconteceu comigo, né? E aí eu resolvi procurar ajuda e fui procurando, continuei dançando e, enfim, tive que passar por essa cirurgia. Depois, claro, entendendo melhor os mecanismos da minha lesão, eu voltei a fazer aulas, e só que cuidando do quadril, porque o médico já tinha me alertado que era algo que poderia voltar a acontecer se eu não cuidasse, né? Então, eu fui entender, depois, né, já praticamente me formando na faculdade, fui tentar entender como que acontecia essa lesão, para que eu não deixasse que ela acontecesse de novo, né? Então, fui evitando movimentos acima de 90 graus, com rotação interna e coisas que eu realmente sentia dor ali para fazer. Eu fui evitando e com isso eu conseguia voltar a dançar sem dor, né? Mas tem coisas que eu tenho limitações hoje em dia, né, para fazer. E depois de um tempo, eu descobri ainda que existe hoje em dia um tratamento conservador para esse tipo de lesão que eu tinha. Claro que a minha já estava num estágio avançado, porque afinal eu fiquei sentindo dor por 1 ano e pouco, 1 ano e alguns meses. Então eu fui, né, jogando impacto em cima dessa lesão, impacto sobre impacto, né, e essa lesão foi aumentando e ficando mais grave. Mas se eu tivesse conhecimento desse tratamento conservador lá no início, muito provavelmente eu não precisaria ter passado pela cirurgia. Até porque, como eu falei, eu tenho a lesão nos 2 quadris, mas eu só fiz cirurgia no quadril direito. Já no quadril esquerdo, eu não precisei fazer cirurgia, porque eu cheguei no médico depois que recuperou bem a perna direita e ele fez os testes e como eu tava parada, eu não tava dançando, eu só tava fazendo as fisioterapias e o fortalecimento, eu parei de sentir dor do lado esquerdo e ele falou: Giovana, não tem porquê a gente fazer essa cirurgia em você se você não tá sentindo dor. E realmente até hoje eu não sinto mais dores no lado esquerdo. Então eu creio que o fortalecimento, as fisioterapias que eu fiz também ajudaram do lado esquerdo. Eu creio não, eu sei disso, porque hoje em dia eu tenho embasamento para falar sobre, né? Mas, enfim. E até hoje eu lido com este quadril aqui, que foi o que eu mais machuquei. Então, assim, depois disso, eu tive, né, primeiro aquela questão com o joelho, que eu fortaleci, passou. Essa questão do quadril, que foi a mais grave. E depois de um tempo, eu tive um torcicolo, né? Todo mundo acho que conhece por torcicolo, que a gente não consegue virar o pescoço para um lado e para o outro. Mas isso foi mais uma questão de juntando a atenção de algo importante que eu tinha para fazer, com muitos movimentos de cabeça, né? Eu tenho um pescoço já bem grande, então, e sem o fortalecimento lá, eu acabei tendo esse torcicolo que eu fiquei por uns 2 meses afastada da dança. Eu não conseguia dançar, porque imagina, né? Você não consegue mexer o pescoço. Vai fazer como? Eu até tentei fazer uma ou outra aula de balé sem mexer o pescoço, mas eu falei, não. Eu tenho que colocar em prática o meu conhecimento. E o meu conhecimento me diz que eu preciso dar esse repouso pro meu corpo. E aí eu tive que parar de dançar de novo, né? Aí, depois que recuperei, fortaleci, fiz fisioterapia, voltei a dançar. E aí, nesse ano, 2022, eu tive uma lesão na minha coluna. Eu estava voltando, conseguindo finalmente voltar para minha performance, digamos assim, voltar. Eu estava começando a voltar a competir, né, com o grupo de competição. E aí eu tive uma lesão nas costas.
e que eu não conseguia, né, fazer rotação de coluna. E aí, por algumas complicações, eu passei 3 semanas sem poder trabalhar, sem poder sair de casa, porque só o fato do balanceio do carro eu já sentia minhas costas fisgarem. Então, assim, que também isso, é claro que foi uma coisa mais local, né, imediata, mas que foi vindo, o que eu tenho, né, conhecido como bico de papagaio, ele foi vindo devido ao impacto da dança, devido a muitas coisas que eu não cuidei antigamente e agora, né, eles vêm se mostrando. Tanto que eu parei de dançar por conta dessa lesão. Inclusive, deixei o meu grupo na mão uma semana antes da filmagem pro Festival de Dança de Joinville, porque eu não tinha condições. Eu não tinha condições de dançar, né? Por mais que eu quisesse, não tinha, né? Não tinha como eu dançar e eu também não arriscaria mais uma vez o meu corpo pra piorar essa lesão, né? Então, com consciência e claro que um aperto no peito, né? De deixar o grupo assim. Eu tive que... Aí eu cheguei, o médico... Inclusive, tive que passar por 3 médicos até eles realmente... Porque um falou que era muscular. O outro me mandou tomar uns remédios e procurar um especialista, né? Aí eu procurei o especialista falou que era muscular. E aí, com os exames, tudo mesmo assim, fui em outro especialista, porque eu não estava certa de que aquilo tudo que eu passei em 3 semanas sem poder trabalhar, sem conseguir... Gente, eu não conseguia levantar da cama. Eu precisava que alguém me ajudasse a levantar, a deitar, porque não conseguia me mexer na cama, porque fisgava minha coluna e era uma dor assim horrível que eu não desejo pra ninguém. Enfim, e aí eu tava certa de que aquilo não era só muscular, né? Como eu tenho um certo conhecimento do corpo e uma consciência corporal assim apurada, digamos assim, eu sabia que não era muscular. E aí eu fui no médico e ele me explicou: olha, Ivana, a tua coluna, pra tua idade, né? Hoje em dia eu tenho 26 anos, não tá das melhores. Você precisa cuidar pra você não ter essas crises novamente, mas cuidar pro resto da vida para que você chegue lá na tua velhice e consiga, né, não precise fazer cirurgias, enfim, consiga ter uma boa qualidade de vida. E foi quando ele me falou isso que eu decidi parar de dançar, né? Isso também é assunto para outro dia. Talvez eu volte, porque eu não me vejo Giovana sem a dança, não sei, não existe, entendeu? E, enfim, pra mim ainda é muito difícil falar sobre, porque eu sempre quis ser uma bailarina profissional, chegar numa companhia, né? E depois dessa lesão que aconteceu no meu quadril, eu já aceitei que eu não seria mais uma bailarina profissional, né? E foi então que eu busquei aprender sobre preparação física, sobre por que bailarinos se lesionam tanto, e que eu entendi que a gente não tem, né, muito esse suporte de quem faça, né, e nos ensine, nos oriente sobre o fortalecimento e enfim. E eu espero um dia ainda voltar a fazer aulas, né, mas quando eu pondero, né, as duas coisas, porque assim, uma bailarina que tem uma lesão grave, que ela tem a dança como profissão, ela pode sim voltar a dançar. Eu poderia tentar uma dança profissional, tentar entrar em alguma companhia, como era o meu sonho, mas aí eu peso as duas coisas, porque eu sei, e eu estudei sobre isso também, que um atleta de alto rendimento, o seu corpo, ele não tem uma vida, uma longevidade na carreira, porque o corpo, a gente tem limitações, ele chega num limite que ele precisa parar de dançar ou parar de jogar futebol, se ele é atleta de futebol, parar de correr, se ele é atleta de corrida, né, de alto rendimento, tô falando, né. E aí eu começo a ponderar essas duas coisas, e eu quero chegar na minha velhice com saúde, né, eu não quero ter que ficar passando por cirurgias, passando por situações como eu já vim passando, né, enfim,
Então eu pondero essas duas coisas, mas eu pretendo um dia sim voltar a fazer aulas de dança, porque como eu falei, Giovana sem dança não é Giovana, mas é isso. Eu espero que com esse vídeo eu consiga alertar, e se você hoje em dia está assistindo esse vídeo e tem alguma dor, sente alguma dor com frequência no mesmo lugar, saiba que não é normal, é muito comum a gente ver na dança bailarinos reclamando de dores, mas normal não é. Dor, eu costumo dizer que a dor é o corpo dizendo que alguma coisa está errada. Então, se você sente dores frequentes no mesmo local, com frequência, né? Busque uma ajuda, busque saber o que é e busque tratar, porque isso vai fazer diferença lá na frente, né? Eu sei que é muito difícil quem nunca passou por uma lesão entender isso, mas quem já passou por lesão talvez entenda um pouco melhor e sabe a frustração que é você ter que parar de dançar por conta de uma lesão, né? Então, enfim, esse é o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe um comentário aqui se você já se lesionou. Enfim, eu quero conhecer um pouco mais sobre vocês. E se eu ver que vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu trago mais contando, né? Falando mais sobre a minha lesão, sobre a minha história na dança, enfim, sobre o que vocês quiserem saber. Muito obrigada, Profissa, e até o próximo vídeo.